Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro Vinícius Maia Nobre, a quem eu agradeço bastante por ter aceitado nosso convite e vim falar sobre o crescimento de Maceió, a história um pouco de Maceió. E a gente começou, na última entrevista, doutor Vinícius, a gente falava sobre o emissário. Poucos alagoanos conhecem a história do emissário submarino de Maceió. Como foi construído o emissário? Olha, Wendel, o emissário, naquela época, foi pensado ainda no governo Afrânio Lages. Zé Afrânio Lages foi governador no período 71 a 75. O professor Roque Pinto era um especialista e um dos mais famosos no mundo brasileiro, descendente italiano, mas paulista. E era, vamos dizer assim, como diz na gíria de futebol, um craque em soluções de esgotamento sanitário e despejo final, né? Porque você sabe que o esgoto tem várias etapas. A de coleta, que são residências aqui, e prédios, edifícios públicos, etc., que produzem, geram esgoto sanitário, é coletado na porta por um chamado emissário terrestre, é que recebe e forma uma rede de esgoto de uma determinada região. Tudo isso é feito à base de gravidade, ou seja, o esgoto não sobe ladeira, tem que sempre descer. Certo. Então, está colocado, ele é despejado na rede. Essa rede passa por toda a rua se cruzando. Você vê a dificuldade de você alinhar isso tudo e botar no declive certo. Não é? Tudo isso é coletado e vai por gravidade para uma determinada região. No caso, se a bacia, por exemplo. O Maceió, por exemplo, o esgoto sanitário foi pensado em uma série de bacias, 8 bacias, se não me engano. Certo. Uma delas é a bacia da Pajuçara, que foi a primeira a ser atendida para essa época do Afrânio, porque já crescia a olhos vistos aquela região com edifícios. Certo. E todo mundo colocava seus esgotos nas galerias de água pluvial, iam todos para a praia, né? Então, antigamente tudo ia para a praia. Já estava aparecendo, sob o ponto de vista turístico, procurado pelo público que queria ver, tomar banho, ver as belezas de Alagoas, de Maceió principalmente. Então, o Jatiuca foi um ponto inicial que chamou o turista de São Paulo para o hotel. Então, estava crescendo essa região e não tinha destinação final. Aí nós tínhamos ainda do tempo do Silvestre, aliás, que concluiu foi Arnaldo de Melo quando foi governador, um sistema que coletava aqui no centro e assim a orla aqui do Farol, certo. A orla mais próxima. É o mais antigo? O mais antigo é o da Pajuçara? Não, nada de Pajuçara. O mais antigo é qual? Qual o sistema mais antigo o quê? De saneamento? O saneamento que é que tem? O mais antigo. O mais antigo era esse do tempo do Farol. Silvestre e do Arnaldo. Que foi concebido só uma rede aqui no centro e pegava um pouco da orla, vamos dizer assim, das beiradas do Farol que desciam para cá. Daqui ia tudo por gravidade. Certo. Coletava tudo isso aqui na região central e ia para a Praia do Sobral. Não sei se você sabe onde é a Praia do Sobral. É onde está a estação de tratamento do atual sistema do emissário. Certo. É aquela região chamada Praia do Sobral. E você sabe por que se chamava Praia do Sobral? Não sei. Porque houve um presidente de província, que o presidente de província era o cargo que hoje é de governador. Não é? Quando a Alagoas foi emancipada há 200 anos, né? Sim. Alagoas era comarca de Pernambuco. Então, a Alagoas foi emancipada politicamente e passou a ser província. Foi o Estado com a República, né? Sim. Então, no Império, os estados todinhos tinham o nome de província. E quem governava a província era um presidente. E um dos presidentes da província de Alagoas foi o senhor Sobral. Sobral era dono dessa região
dessa praia onde tinha um coqueiral ali na região. E ele tinha uma casa que você vai se admirar por saber disso. Deve da estação ferroviária. Não tem a chamada, que é a casa do arcebispo. O arcebispado, sim. O arcebispado. Ali era a residência do seu Sobral. Não foi depois que se passou por aqui é a diocese de Maceió. Mas era a residência do Sobral. Então, era a residência do presidente da província. O presidente da província era Sobral. E então ele tinha esse sítio de coqueiro para o outro lado do Salgadinho, porque o Salgadinho vinha, passava na rua da praia, né? Passava na CSM, ia na rua que tinha no Bocabu e depois chegava na praia do Sobral. Ele atravessava numa pinguela de madeira, certo? Ia para o outro lado para ver o sítio dele. Então era o sítio do Sobral, a praia do Sobral. Então, os esgotos de Maceió, da época de Silvestre e Arnon, foi coletado toda essa região central, com a malha das ruas todinha, Rua do Comércio, Rua 1º de Março, obedecendo declividade para tudo ir para o Sobral. Quer dizer, não precisava de bombeio, não havia bombas para empurrar esse líquido e o esgoto para lá, para o Sobral. Ia por gravidade. Chegava lá, havia um biodigestor. Um biodigestor funciona como uma fossa séptica, um compartimento fechado. Então, os micróbios têm as aeróbias e a anaeróbias, o trabalho dela. Aí, uma liquida o sólido do esgoto. Sim. E a outra liquida ela própria. É uma antropofagia direta, um comendo o outro. Sim. Certo? E sobra só o líquido. Esse líquido, então, iria para uma região na praia, na adiante, que chamava Lagoa de Estabilização. Ficava lá exposto ao sol, ao vento. Aqui desaparecia, não era zona residencial, não era nada. Era assim o esgoto concebido no tempo de Silvestre de Arnon. Isso década de 50? Isso na década de 50, Arnon. Então inaugurou isso aqui, houve celeuma, porque a tubulação era pequena, havia essas encrencas políticas. E aí o Silvestre dizia, unhozinho para o pé, dizia, quando fizesse aquilo, entupia os esgotos todinho, porque era pequenininho, etc, etc. Brincadeira da época. Mas Maceió cresceu. E começou a olhos vistos a ver a praia ser apreciada, porque antes não era. Maceió, qual era o lazer de Maceió? Eram as moças se uniam da sociedade tomar banho no Rio Cardoso, lá em Bebedouro. Daí o nome Bebedouro, ia para lá, tomar banho, fazer piquenique. Ninguém ia para a praia. Ninguém. Isso daí é o quê? Década de 70 para lá, né? Praia era só para jangadeiro pegar a jangada dele e pegar o peixe, pescar o peixe. Não é? O Farol era o bairro nobre, Farol e Trapiche? O Farol, nessa época, quer dizer, ele começou a surgir na metade da década de 20, não é? Com a abertura da Fernando de Lima. E não sei por que carga d'água, quem foi o planejador da época, que fez ela tão larga. Pois é. Não é? Poucas capitais têm uma avenida bonita, alinhada, decente, como se diz na gíria, como a Avenida Fernando de Lima, né? Eu acho ela um encanto. Então, quem preservou o canteiro central com aquelas árvores, etc., não tem avenida melhor do que ela. No entanto, todo mundo tem raiva, porque todo mundo passa por ela e não se planejou paralelas a ela, né? É verdade. Na época, né? Então, ela hoje está congestionada, etc, etc. Mas o farol, você perguntou se... Né, era o bairro nobre da época? Era o bairro nobre não era o bairro nobre da época. O bairro nobre da época, que as casas, as mansões melhores, era o caminho para Bebedouro, era a saída de Maceió. Porque Maceió tinha 3 saídas. O norte, via Mangabeira, o Farol, que veio depois com a Fernando de Lima, e Bebedouro. Bebedouro foi uma das mais antigas, né? Porque todo o interior daqui ia passar por Bebedouro. Vinha tropel do interior com mercadorias para ser exportada ou comercializada em Maceió, chegavam aqui e vinham os tropeiros com os burros, com a carga no lombo. Chegava aqui, como eles vinham do interior, da região de Atalaia, União, onde fosse, eles chegavam em Bebedouro. Aí, Bebedouro para cá era longe ainda para os burros enfrentar
essa última etapa de chegada com a mercadoria. Então ele parava lá, arriava os animais, tomava água boa. Era o Rio Cardoso. Então, Bebedouro era um bairro... É o rio que morreu? O Rio Hein? Cardoso ainda existe? Não, ele morreu, né? O rio? O Rio Cardoso? O Rio Cardoso e o Rio da Silva. Esse daí... É, que o Rio da Silva é onde passa o riacho que vem de uma área que é de preservação ambiental da prefeitura, tem uma boa mata ainda, está tudo preservado. É o Rio da Silva. Ele deságua no Rio Cardoso. Esse sim, já está muito poluído. Chega na Lagoa, é em Bebedouro. Mas Bebedouro, então, era caminho de saída. Então, você vê as casas boas que tem lá, que você ainda hoje vê vestígios dela. Sim, onde o Instituto do Meio Ambiente era uma das casas bonitas. Aquele Ulisses Milota, Guimarães. que depois veio a Casa de Saúde do Lopes, Zé Sim, Lopes. Zé Lopes, né? Aquilo ali era tudo casas boas. Doutor Arthur Acioli. Você tinha uma escola o quê? O Bom Conselho? Hein? O Colégio Bom Colégio Conselho. Bom Conselho, tem aquela região ali que tem o seu Nunes, que tinha a casa ali próxima à igreja de Bebedouro. Então, Bebedouro era um dos bairros nobres de Maceió. O Farol estava aparecendo nessa fralda aqui em cima, para ter a vista, né? Sim. Com o surgimento também da catedral, começou a se olhar para o Farol, não é? Então, foi feito esse esgoto no tempo do Silvestre, e Arnon inaugurou, mas que não foi para frente, não adiantava. Mas só cresceu, olhou-se para a praia já voltou para a pessoa apreciar e tomar banho. Eu me lembro que na região da Pajuçara ali, só tinha poucas casas. A rua Jangadeiros Alagoanos, veja o nome, em homenagem aos alagoanos jangadeiros, que em 1922, no primeiro centenário da independência, eles saíram aqui de Jangada e foram bater no Rio de Janeiro. Não é? Então, eram heróis, saíram de Jangada aqui para o Rio de Janeiro, não é fácil, na época, sem nenhum auxílio de rádio, né, etc. Nada. Chegou lá, né? Então, eles ficou considerados heróis e botaram o nome da rua Jangadeiros Alagoanos. E veja que todas as casas na época eram frente para a rua e do lado da praia, os fundos eram para a praia. Quer dizer, a praia era quintal, não era não vista tinha como, nenhum valor, né? Não tinha um valor. Aí quando começou a olhar as senhorinhas, começaram a botar os biquinizinhos, botar os mais ousados. Isso já na década de 60, o negócio né? foi crescendo, não é? Foi crescendo. O povo foi olhando, foi vendo, a Pajuçara é bonita, a Ponta Verde, até o Gogó da Ema surgiu como atrativo também na época, né? Dizia-se que era a Praia dos Namorados, tinha a praia das chamadas Acanhadas, que não tomavam na Pajuçara, iam mais para frente ainda, se aproximando do Gogó da Ema ali. Então era a Praia das Acanhadas, porque eles não queriam ser vistas. Né? A mais ousada era tomar banho ali na Porto Mal Regatas, não é? Ali no Centro Coqueiro, por ali. Sim. Então, Maceió cresceu e precisou pensar em esgoto. Mas para falar desse, até como funciona, quando aconteceu e como funciona, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já aqui com o Dr. Vinícius Maia Nobre, voltamos já. Você me Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Dr. Vinícius Maia Nobre. E você falava que nessa época do emissário, você tinha ainda a população do bebedouro, o início de farol, e aí não se pensava num sistema de esgoto que funcionasse de verdade, né? Não, e isso veio... O Estado cresceu, como você sabe, ele se disse já, faltando água também, não é? Água para o maceiense e esgoto principalmente. Veio os idos da década de 70, a Fanny governador em 71, aí houve um planejamento para os esgotos de Maceió. Criadas as bacia porque era uma região onde toda a rede se via e coletava os esgotos daquela região e enviavam para um destino final. Já se sabia que destino final de esgoto numa cidade litorânea é o mar. Não tem para onde. Os países mais adiantados, mais assim, exigentes, sob o ponto de vista de potabilidade ou de água balneável, como é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem especificações rígidas para as praias, né? Ninguém chegar a esgoto nenhum. E o estado mais rígido ainda, porque supera a legislação federal americana, é a Califórnia. E todos eles usam São Francisco, Los Angeles, San Diego, grandes cidades da Califórnia, que são litorâneas, sacode os esgotos final no mar. E o que acontece com as cidades que não são litorâneas? Que não são litorâneas, eles fazem outro tipo de serviço, né? Tem rio. Sempre tem rio. Sempre tem rio. Tratam e lançam no rio. Não é? Ou então, se for muito pequeno, ele faz assim, o reuso dessa água. Faz um tratamento de tal forma que ela se torna potável. Há cidades com isso, né? Que você trata o esgoto e ainda toma a água dele. O emissário funciona como, doutor Vinícius? Hein? O emissário funciona como? Ele funciona como condutor do esgoto tratado para o fundo do mar. Certo. Mas é bombeado? Não, é para bem como é o daqui. Ele até certa altura, ele leva uma pressão para poder escorrer por debaixo, né? Certo. Então, o mar também vai aprofundando, à medida que se afasta do quebra-mar, não é? O mar vai afundando, tem um perfil dele. Nós já conhecíamos a batimetria daquela região. Então, ele tem um declive e vai até sair no último com os difusores, que são as saídas dele, vários pontos de saída. Certo. O emissário era 14 metros de tubulação de aço, como eu disse a vocês, com uma polegada de espessura, revestido externamente com 15 centímetros de concreto, daí o diâmetro final ficar 1,75 m. Ele, como se diz, ele serviria de condutor dos esgotos tratados na estação do Sobral, que ali tem previsto uma estação de tratamento. Nós temos um tratamento primário só. O esgoto chega ali e fica sólido. O líquido é lançado pelo emissário. Mas à medida que for crescendo isso e que for necessário fazer um tratamento de segunda vez, para ter um tratamento melhor, esse resíduo, se faz. Mas, por enquanto, não está se fazendo, é só o primário. Então, o emissário ele chega da estação, que chega todos os esgotos aqui no Maceió, é lançado bombeado naquele pia que tem ali, que já faz parte do emissário, é emissário aéreo aí. Ali tem uma tubulação que você vê que toda ela é metálica, sim, não precisou ser revestida de concreto. No concreto foi para ter peso e descer para o fundo do mar. Isso. E revestir o aço que estava lá, aquela capa interna. Então, o emissário, ele passa por aquele pia que ele devia passar já mergulhado na praia. Ninguém via, saía da estação já mergulhado subterrâneo. Cortava a avenida ali embaixo e de praia afora já estava aprofundado sem ninguém ver.
Acontece que ali embaixo tem um coral. Então, a gente já tinha experiência nos emissários lá do Brasil, principalmente o de Ipanema, no Rio. Que ali tem, na praia de Ipanema, tem um emissário que sai, pegando aquela região toda nobre do Rio de Janeiro, e ela sai no mar. Não é? Então o emissário lá sofreu agressão do quebra-mar. Ressacas, aí descobria o emissário e cortaram ele, foi um chega para lá danado. Certo. Então nós, com receio disso, aí deveria ser o nosso emissário enterrado, mas atracado com estacas pranchas de metálica, até romper o quebra-mar. É? Aquilo ali tem que ser evitado. Mas fosse ver, o coral tá logo era bem próximo. Então a gente iria gastar aí qualquer coisa de uns 5 milhões a mais de dólares só para botar ele enterrado. Né? Eu me digo minha máxima culpa. Minha culpa que eu deixei fazer. Eu não devia ter deixado na época. A gente gastava um pouquinho mais e estava livre visualmente daquele pia que eu acho que enfeia a praia. Sim. Mas embora já tivesse, aí diria, como defesa da nossa solução, já tinha o da Salgema. Entendi. Já tinha um pia da Salgema. Era mais um pia mais ao norte, que era o nosso. Por que existe aquele pier da Salgema? Aquele pier tem um emissário ali. Ali um outro emissário que sai da Salgema, do tratamento deles, ele, lavagem da fábrica, etc., lança tudo no mar. Não lança para agosto, porque tem cloro, né, no meio aí, né? Ele lava ele naquele pier. E no pier também serve para o terminal de navios deles, químicos, né, que encostam ali. Então o pier também serve de guia para o emissário dele, de lavagem da fábrica, e serve de apoio aos navios químicos que vêm buscar produtos lá. Essa quantidade de esgoto e também de cloro, no caso desse, não causa um dano ambiental? Não era pouca coisa. Não tinha muita influência. Aí os ambientalistas da época, chamavam eco-histéricos, eles chiavam, porque ia botar o esgoto no mar, mas estava tudo estudado, inclusive o refluxo. Que a gente fez um emissário de exemplo, pequena monta, para medir o refluxo da maré. Ele lançava por substância radioativa e levava até o fundo do mar, aí soltava, a gente via até onde voltava aquilo. Entendi. Então, a uma determinada distância não há quase refluxo. Então, estudou-se com 3 quilômetros de botaria a extremidade final do emissário. Mas foi a 3.500, porque houve uma discussão que a gente virou para o sul para não atrapalhar o desenvolvimento do Porto de Maceió. Entendi. Então, a zona, o polígono de ancoragem, então a gente desviou o emissário mais para o sul em 30 graus. Aumentou em 500 metros o comprimento do emissário. Então, esse emissário lança ele através, no final, de difusores. Mas 3,5 km é uma distância muito grande, né? 3,5 km é uma distância bem grande. 3,5 km. E ninguém sabe que está ali por debaixo, né? É uma obra que ninguém só sabe que tem emissário por causa daquele pia. E a chaminé de descarga. E aquela chaminé podia ser que era cá, em terra, se fosse mergulhar logo. Fazia logo em terra. Certo. Bombeava o esgoto que chegava para cima, criava pressão, abre a válvula e desce, vai-se embora. Quem cuida dessa manutenção é a Casal, né? Quem opera é a Casal. Isso é preciso fazer um novo emissário, na tua opinião? Olha, já se pensa, ou na época discutiu-se muito se da validade ou não do emissário. E era corrente de todo lado, e a gente discutiu-se muito isso aqui em Maceió, na época da confecção, da construção do emissário. Mas, na verdade, já se pensa, já até, o futuro de Maceió é o norte. O desenvolvimento de Maceió é o norte. A zona do Tabuleiro, a zona do Farol, são duas bacias grandes. A bacia do Reginaldo, a bacia da Paiuçara, a bacia do Poço.
a bacia do Centro, a bacia do Vegel, bacia de Bebedouro, todas elas chegam para o emissário. Por exemplo, da Pajuçara, ele coleta tudo aquilo e chega na Praça Lions, mas já chega, como eu disse a você, com uma declividade, coletando por todas aquelas ruas, e já vinha com uma inclinação tal que chega na Praça Lions bem profundo. Coisa, vou dizer a você, coisa de 4, 5 metros em relação ao nível da rua. Já chega o esgoto ali. Então, o que é que acontece? Como é que esse esgoto, se fosse por gravidade, chegar aqui no emissário? Chegava onde? Lá no Japão, bolindo na cabeça do Japão. Por isso tem que ter uma estação elevatória. Então, aí tem uma estação elevatória. Ele chega, junta ali todo o líquido, aí as bombas trabalham e elevam para outra tubulação de saída, que vem bater aqui no poço. No Sesc. Ali é uma estação, é outra elevatória, chega toda a Praça lá e chega ali. Quando chega ali, ele também tem a ocasião que precisa sair. E aí bombeia, tira ele dali do Sesc, no poço, e manda para o emissário. Aí de uma vez só vem. Certo? É assim que é feito. Assim que é feito. Pois é, uma aula. E sempre que eu o entrevisto, sempre me vem que, tipo, precisamos de mais entrevistas para contar uma série de coisas. Antes mesmo que a gente estava conversando aqui. Você disponha sempre. Estávamos falando sobre a rede de trilhos, né, de Maceió, e que hoje, por exemplo, já se faz o teste para que o VLT chegue a Jaraguá. E tem muito que a gente conversar sobre esse crescimento também de Maceió. Eu quero agradecer muito, já vou fazer um convite para que volte para a gente continuar essa conversa. Eu vou falar sobre VLT, para mim é uma paixão, porque a mobilidade urbana hoje em dia é fundamental, né? É verdade. Fundamental. É verdade. Então eu quero agradecer, viu? Eu agradeço também o seu convite e estou à sua disposição sempre. Pois bem. A gente vai para o intervalo, o programa Ponto de Vista. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Olá a todos, voltamos ao programa Ponto de Vista e agora comigo aqui o policial, o jornalista Elias Barbosa. Quero agradecer ter aceitado o convite e mais um livro, né? O Cabo Henrique, um policial chamado Cabo Henrique. Quanto tempo para elaborar esse livro, para pesquisar? Quero agradecer, né, o convite também e poder estar aqui mais uma vez trazendo agora o segundo livro, que também vai ser lançado na Bienal, na 8ª Bienal agora, que vai acontecer no dia 30. E esse livro ele surgiu os amigos perguntando: rapaz, nós não temos mais informações sobre o Cabo Henrique, uma história tão legal, né, que era tanto comentada, e as pessoas ficavam curiosas em saber, né, principalmente os policiais mais novos, né, aqueles que não alcançaram, não foram dessa geração. Então ele surgiu a partir dessa ideia, né, os colegas querendo saber um pouco mais dessa história. Quando o Cabo Henrique, a história, do que ela trata? A gente vê que há 40 anos, né? Exatamente, Do que trata? Já está com 40 anos desses episódios. E, na realidade, o livro ele não trata só... É o quê? É 77? 78, final de 78. 78. Final de 78. Praticamente, ele traz vários assuntos, né? Eu abordo vários assuntos. Certo. E eu começo com o assassinato do sargento Adroaldo, né? Que foi em 78, final de 78, ele foi assassinado. Foi assassinado por um membro da família Calheiros. E a partir daí começou, né, um enredo de muitas mortes acontecendo, né, a partir desse caso, né? Porque as mesmas pessoas que praticaram o crime contra o sargento Adroaldo foram os mesmos que praticaram o assassinato do pai do Cabo Henrique, com mais 3 pessoas na fazenda Jundiaí, no Pilar. Isso daí, se eu não estou enganado, Elias, isso vai chegar a uma ponta da história até a gangue fardada, não é isso?
Na realidade, os anos 70 e 80, né, no estado de Alagoas, ele foi marcado por um banho de sangue. Foi marcado por um banho de sangue e a pistolagem era reinante em nosso estado, né? Havia, nesse período, entre 75 a 86, alguns secretários, né, principalmente no período de 75 a 79, o secretário da Reserva, José Azevedo Amaral, ele foi um homem que ele veio com posições fortes, né, para tentar reerguer e dar um clima mais ameno na segurança pública. Mas o que se viu naquele período e que a gente vai observar na história, tanto na imprensa como em relatos de testemunhas da época, vamos ver que na realidade não foi isso que aconteceu. E foram esses fatos, a ausência ou a vista grossa, ou fingir que não estava vendo algumas situações, né, do crime organizado, da pistolagem, né, de crimes sem soluções, de crimes sem abrir um inquérito policial ou inquéritos na gavetas das delegacias. Então, tudo isso foi gerando um clima de insatisfação, tanto dentro da tropa, dentro da sociedade, né, ao ponto de que o Cabo Henrique, naquele momento que o pai dele foi assassinado, ele disse, ele acreditava na justiça, acreditava né, nos poderes, mas o deboche, né, a situação do homem que assassinou o pai dele era tão debochada que ele achava que a impunidade era a carta branca para ele fazer o que ele queria. Quem foi que matou o pai do Cabo Henrique? Foi Ernesto Calheiros. Ernesto Calheiro, ele juntamente com um soldado Felizardo e o Carlinho da adega do Trapiche, que era um restaurante, né? Eles foram até a fazenda, né, procurar pelo pai de Henrique. Por quê? Porque esse comerciante, né, que tinha um restaurante lá no Trapiche, ao lado ali do ginásio do SESI, funcionava ali, ele tinha uma fazenda também no Pilar. E ele estava sentindo falta, quando ele ia à fazenda, dos porcos. Certo. E ele procurou saber dos amigos deles, aí falou com esse soldado que era de Flecheiro, o soldado Felizardo, para saber o que estava acontecendo, se ele podia apurar alguma coisa. E ele apurou e descobriu os dois ladrões, supostos ladrões, os dois ladrões que estavam roubando os porcos e vendendo para outros fazendeiros ou comerciantes ou mesmo moradores daquela região ali do Pilar, né, e Atalaia ali naquela região. E alguns desses porcos foram vendidos ao pai do Henrique. Mas o pai de Henrique era um homem sério, um homem honrado, uma pessoa respeitador, um trabalhador, né, pelo que eu apurei, pelas entrevistas, né, era uma pessoa que tinha um caráter ilibado, né, não era um homem que se vendia ou comprava qualquer coisa. Mas ele comprou esses porcos sem saber o que estava acontecendo. E quando ele comprou esses porcos, aí foi quando o dono da fazenda, né, dos porcos que estavam sumindo, né, através do Ernesto Calheiro e do soldado... Atribuiu a ele o roubo. Exatamente, E chegou de uma forma até, né, uma forma muito violenta, quando ele chegou na fazenda lá para tomar satisfação com o pai do Henrique, né? Quando o pai do Henrique se aproxima, ele derruba do cavalo e soco, pontapés e agressões verbais, né, chamando ele de ladrão, não respeitou até a idade do pai do Henrique. Tinha por volta de quantos anos? Eu creio que ele tinha nessa época ele tinha uns 70 anos, mais ou menos. 60, 70 anos, o pai de Henrique tem nessa época, né? E a partir daí, né, ele não respeitou, achando né, não aceitou a desculpa do pai de Henrique, que disse, eu não sabia e vou devolver os porcos, e ele não contou a história, né? Simplesmente a queima-roupa matou o pai do Henrique, matou os dois supostos ladrões e matou mais uma criança que estava nas mediações, né? Isso daí dividiu a tropa ou eram polícias diferentes? Não dividiu porque o Cabo Henrique, ele, né, pelo que as entrevistas dos policiais que trabalharam com ele, disseram que ele era uma pessoa bem respeitosa, né? Era um policial exemplar, uma pessoa de um carisma muito grande, ajudava todos dentro da tropa e não dividiu, pelo contrário, né? A tropa ficou do lado dele, porque viu que ele ali não foi uma vingança isolada, uma vingança por se vingar, mas ele como ser humano, como filho, né, sabendo que o pai foi morto de uma forma covarde, né, e bárbara, então ele queria ter que eles pagassem pelo crime. Mas quando ele soube da situação e foi também junto nessa diligência com os policiais civis e militares para prender o Ernesto e o soldado Felizardo, ele percebeu que o Ernesto não ia ser preso. Ele sabia que o Ernesto não ia ser preso. E isso aí foi revoltando
foi revoltando ele ao ponto de ele tomar essa atitude. Né? Eu não estou defendendo no livro que eu sou a favor do justiceiro. Que a pessoa, é importante destacar que as sociedades daquela época e a de hoje são completamente diferentes, não é? Ah, com certeza, né? Havia, cada um Por exemplo, tem na década de 70 e 80, o crime de defesa da honra, era um crime, a defesa da honra era até legitimada pela sociedade, não era? Era estado de necessidade que eles chamavam, né? Matou, né? Por um estado de necessidade, né? Porque ele ali foi vingar a morte do pai, né? Isso, Como eu lembro disso e eu acho importante fazer esse destaque, porque eu pego um ponto histórico que até não tem relação, mas explica um pouco da morte do filho do irmão do Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro, quando o jornal fez uma campanha de difamação a uma mulher, ela pegou a arma e matou o filho como vingança. E ela foi absolvida pela justiça da época por ter defendido a sua própria honra. Sim. O sentido de defender a honra e defender a família numa década de 70 e 80, independente de estar na lei ou não, era aceito pela sociedade, não era isso? Não era bem aceito, mas era uma coisa que as pessoas, né, elas gostavam quando isso acontecia, né? Que foi justamente o caso do Cabo Henrique, né? Quando ele cometeu esse crime, ele não cometeu porque ele era um bandido, um assassino, mas simplesmente porque ele queria ver aqueles criminosos que mataram o pai dele e mais os outros. De justiça com as próprias mãos. Exatamente, Mas quando ele percebeu, né? Quando ele estava lá, né? Dentro, lá observando os dois policiais civis tentando convencer Ernesto para se entregar, para ser conduzido à delegacia, e o Ernesto simplesmente zombando, né? Também já estava um pouco embriagado, né? Sob efeito do álcool e tudo mais, mas ele zombou. E naquele momento, o filho realmente que ama o pai, né? Ele muitas vezes, ele extrapola os seus limites, né? Da razão e parte para a emoção. E foi isso que aconteceu com o Cabo Henrique. Isso foi em que cidade? Isso aconteceu aqui mesmo, em Maceió, no bairro do Trapiche, né? Ali próximo ao ginásio do SESI hoje, né? Ali funcionava a adega do Trapiche, que era um restaurante bem famoso nos anos 70, e lá foi onde aconteceu, porque quando eles cometeram o crime lá, aliás, Ernesto cometeu juntamente, né, em companhia do soldado Felizardo e do Carlinho, da adega desse restaurante, eles cometeram o crime lá por volta de 9 horas da manhã e voltaram para Maceió. Voltaram para Maceió e foram comemorar, como se fosse uma comemoração lá no restaurante. Beberam a tarde, né, e o final da tarde toda e a noite. E depois saíram, mas o Ernesto percebeu que tinha esquecido algo e voltou para pegar. Né? Foi nesse intervalo que toda a polícia do estado de Alagoas já estava em Campana, já tinha informações que realmente tinha sido ele o autor, né, da morte do pai, do cabo e dos outros, e cercaram ele, né, para ele se entregar. Mas ele realmente relutou para não se entregar. Foi onde aconteceu. Nessa época morreu o Ernesto, mas morreu mais alguém, não? Morreu. Nessa noite, né, do dia de 78, morreu os 4 membros, né, do pai do Henrique, os 2 supostos ladrão e mais esse trabalhador da fazenda, uma criança de 12 anos. E nesse dia, e à noite, foi morto por volta das 10 horas, né, às 9 horas da manhã aconteceu, ele matou o pai do Henrique, mas às 10h30, mais ou menos, por volta das 23 horas, ele foi assassinado pelo Cabo Henrique. Mas aí ele se entregou. Ele se entregou porque ele quis honrar, como você falou, né? E havia esse espírito de honra, né? Das famílias, né? Aquele espírito de não deixar, né? Uma pessoa tão querida ser morta tão covardemente. E ele se entregou à Polícia Militar. Esse crime em 78 desencadeou outras mortes? Com certeza. Porque a partir dessa morte do Ernesto, as famílias começaram a se estranhar. E veio outras mortes, porque nesse período de 78, em 79, o Cabo Henrique pediu o licenciamento da polícia, ou seja, pediu o desligamento da Polícia Militar e foi embora com a família para São Paulo, né, para fugir das ameaças dos irmãos, né, tanto do Paulo como do Ernesto. Mas, segundo informações, quer dizer, mesmo em São Paulo, alguns membros, né, foram a São Paulo perseguir ele. Mas o Ailton, que era irmão do cabo, né, ele ainda queria se vingar do Paulo também, né? Porque o Paulo andou dando entrevista, denegrindo, mesmo após a morte do pai dele, denegrindo a imagem do pai de Henrique. Aí foi quando eles voltaram para Maceió. E
para executar o Paulo Calheiro. Quando foi realmente, né, em 79, foi assassinado o Paulo Calheiro, em 81, aliás, foi assassinado o Paulo Calheiro aí no centro de Maceió, perto do antigo Bar do Chopp. Foi assassinado pelo Ailton Omena, o irmão do Cabo Henrique. O irmão do Exatamente. Qual a ligação que tem também nessa época, qual o contexto que se tinha nessa época, da morte do Sargento Adroaldo e do Tobias Granja? A morte do Sargento Adroaldo foi o seguinte, porque os mesmos matadores, o mesmo matador, quem matou o pai de Henrique foi o mesmo que matou o pai, o Sargento Adroaldo, né, em 78. Foi o mesmo a pessoa. Mas só que em 78, ele foi absolvido. Que no caso, quem matou o Sargento Adroaldo foi o Ernesto e o Paulo. Se passando foram lá na casa do sargento e executaram, né? Houve uma pane elétrica e eles executaram, né? Foi executado. Isso daí então já era um hábito do Ernesto e do Exatamente, Paulo? Havia uma liberdade, uma libertinagem, né? Havia uma concessão mesmo ilegal por parte, ou uma vista grossa por parte do secretário da época, ou por medo, ou por pressão, ou por algumas questões. Mas o secretário era quem nessa época? Era o secretário, era o Coronel Amaral. Coronel Amaral. Exatamente. É. Que então havia, pessoas... na verdade, uma permissão, né? Porque o Coronel Amaral não tinha fama... Interessante que nesse período eu era criança, né? E eu acompanhei, eu tinha cerca de 12 anos, acho que 10, 12 anos, e eu acompanhava os noticiários no rádio, né? Eu lia os jornais, ficava, né, atento a esses episódios, né? Inclusive eu fui protagonista de alguns fatos lá na frente do que aconteceu, né? Porque eu fui vizinho do Dagoberto Silva, eu brincava com os filhos do Dagoberto. E isso daí, quando se pensa nesse contexto, Alagoas evoluiu em termos de combate a esse tipo de crime, na tua opinião? Veja só, Alagoas evoluiu sim, né? Porque esses crimes, esses episódios que aconteceu, né, a partir de 71, que foi com a morte do Epídio, né, que gerou a morte do Sargento Adroaldo em 78, e veio desencadeando, né, a morte do pai do Cabo Henrique e o assassinato do Ernesto, do Paulo e de outros membros, como o Ernestinho, né, como o Tenente Cavalcante na praça ali próximo ao quartel, na praça... ali perto da OAB, né? Praça Montepio, né? Que também foi assassinado. Quer dizer, foi uma cadeia de crime. O Tadeu Calheiro, né? Que era Pedrosa, que foi assassinado em frente a loja que ele tinha ali no poço. Quer dizer, foi uma série de crimes que foram acontecendo, né? E esses crimes que foram acontecendo, né, pela maneira que foi acontecendo, até pela morte covarde do pai do Cabo Henrique, o Cabo Henrique, ele, como eu cito no livro, ele passou de um justiceiro a um herói pela sociedade. Entendi. A gente está indo agora para o nosso intervalo, a gente vai voltar no próximo bloco para falar sobre o lançamento do livro Um Policial Chamado Cabo Henrique, que vai se dar na Bienal. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o policial Elias Barbosa, ele que é jornalista e está lançando agora na Bienal, no dia 30 de setembro, às 18 horas, o livro Um Policial Chamado Cabo Henrique. Esse é o segundo livro teu, Elias, né? O segundo livro do Elias, Um Policial Chamado Cabo Henrique, que estava sendo lançado, mas eu mostro aqui o primeiro. É o primeiro. O Elias já trouxe aqui, esse daqui a gente já falou desse lançamento, que é O Poder da Pulseira e do Fogo.
que também foi relatado aqui, a gente pôde conversar. Me diz, Elias, a importância, não só para a sociedade, como também para a corporação, de poder contar a própria história, de poder detalhar assuntos que envolvem até alguns membros de uma forma separada da corporação. Quanto isso é importante? É importante porque essas histórias, principalmente a do Cabo Henrique, ela foi um marco dentro da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Porque um cabo, ele fez a diferença, né? Ele fez a diferença e fez com que toda uma tropa, não só a tropa, mas toda uma sociedade, né, ficar do lado dele, observando que realmente ele cometeu um crime, sim, mas ele cometeu um crime para honrar. Quer dizer, então esses fatos, ele é positivo nesse sentido, de que mostra uma realidade, né, passada, mas que podemos tirar uma reflexão disso tudo. Né? Principalmente no sentido de trabalhar essa questão da impunidade, da questão do corporativismo, né, que existe, né, dentro de alguns setores e assim por diante. Quando se pensa nesse lançamento 30 de setembro, 18 horas, que é o sábado, não é isso? É o sábado, Um sábado na Bienal, no Centro de Convenções. Qual a expectativa tua sobre a recepção do público? Veja só, eu até me assustei, né, com a repercussão desse livro, porque como te falei, né, e o público que está acompanhando, eu escrevi esse livro porque alguns amigos, né, pediram que eu contasse essa história, porque é uma história que marcou, né, gerações, a minha geração e outras gerações dentro da Polícia Militar e até mesmo da sociedade alagoana. E as pessoas queriam que eu escrevesse isso, mas a repercussão foi enorme, né? Muitos parentes do próprio cabo, né, já ligaram para mim, já reservando o livro, muitas pessoas da sociedade que foram, né, da minha geração nesse sentido, né, e muitos policiais militares, né, eu não paro de receber ligações, entendeu, de pessoas me parabenizando e também já reservando o seu exemplar. Eu não sei se vai ter livro para todos, né? Já pensa em novos projetos? Com certeza, para o ano estarei lançando 2 livros. Um será um livro que eu conto uma trajetória de 3 mulheres, a violência contra as mulheres, né? Eu vou contar 3 histórias de mulheres que foram espancadas, foram, né, brutalmente, né, espancadas por seus ex-maridos, que o título do livro é Corações Machucados. E também estarei escrevendo, lançando lá no município de Inhapi, a história do carro de boi, né, que é no sertão alagoano de Inhapi. Eu vou contar a história da cidade e vou contar essa história do carro de boi, que já é o maior evento de carro de boi do Brasil e do mundo. Quanto tempo leva geralmente você para terminar um livro? Quanto tempo de pesquisa? Como foi a questão de finalizar? Costuma demorar para entregar por causa geralmente o escritor teme perder o filho, né? Ter que lançar no mundo. Exatamente. Não, realmente, como a Bienal, né, ela foi mais cedo esse ano, né, que no ano 2015 ela foi em novembro. E como a Bienal veio no final de setembro agora, realmente eu fiquei, entendeu? Eu trabalhei duplamente, né? Mas só que eu já vinha fazendo essa pesquisa, né, há alguns anos atrás. Até porque nos anos, acho que em 2010, 2011, eu conheci o Tenente Leone, né, que foi uma das pessoas que o Henrique confiou em se entregar quando ele, né, quando cercaram a funerária lá ali perto da Buarque de Macedo. Ele foi a pessoa que ele confiou se entregar. E o Tenente Leone, né, antes de morrer, eu fiz várias entrevistas com o Tenente Leone, né, li o livro, ele me emprestou o livro que o Cabo Henrique escreveu quando estava preso. E foi assim, entendeu? É uma pesquisa de muitos anos, mas só que a concretização mesmo, né, teórica, né, a parte prática mesmo do livro, ela tem mais ou menos 8 meses que eu venho trabalhando. Uma das mortes mais citadas também é do Tobias Granja. Como é que ela se encaixa? Inclusive no livro eu faço, porque é uma cadeia, né, que vai desenvolvendo. Por ser um dos defensores do Henrique e dos irmãos,
o Tobias Granja também, ele sofreu uma rebordosa, porque era um jornalista também, advogado, e como jornalista e advogado era brilhante. O homem tinha uma eloquência, sabia falar, sabia conduzir, né? E ele fazia também muitos questionamentos contra, né, alguns fora da lei, tanto da sociedade como de alguns policiais. E ele tinha o respeito, mas também era um pouco odiado dentro dessa situação, né? E por defender o Henrique, talvez esse crime, que ele foi vítima também, que eu conto nessa saga da morte do Tobias Granja, foi em virtude de ele ser amigo e defensor dos irmãos Omena. E isso daí, quando colocado, também tem o contexto da família Calheiros, dessa parte, nesse sentido? Já nesse caso aí da morte do Tobias Granja, envolve também membros da família Calheiro, mas na realidade quem foi o condenado como autor material, né, intelectual do crime foi o Dagoberto Silva, né, que também era Dagoberto Calheiro, né, que era amigo da família, né, ele tinha parentesco assim, porque era casado com algum parente da família Calheiro. E acusado como os executores foi o pistoleiro Nezinho e o Napoleão, né, que Napoleão, quando foi preso, ficou mais ou menos 1 ano e meio na cadeia e conseguiu fugir, né, segundo a história de que ele fugiu, que quando pode até estar morto. Essa trilha de mortes acabou? Essa trilha de morte também acabou... na década de 80? Foi, no final dos anos, em 85, foi quando realmente a poeira foi baixando, com a morte com a prisão do pistoleiro Fanta, que participou também de um dos episódios ligado a toda essa trama, que foi a morte do juiz aposentado Gabriel Soares, que irmão do sargento Adroaldo também, entendeu? Por ele questionar, né, o Paulo, né, que foi inocentado pela morte do sargento, ele também só foi vítima desse mesmo crime. Ele foi assassinado também a mando do Paulo. Né? A tua análise, tudo isso acontece porque o Estado era ausente? Exatamente, e justamente o sentido que eu trago, né, o pano de fundo desse livro justamente é esse. A ausência do Estado, né, possibilitou todos esses episódios. Porque como é essa ausência do Estado? Nós podemos observar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que inclusive no livro O Poder da Pulseira do Fogo eu já alertava a bandidagem que estava reinante lá, né, com a vista grossa do então governador Sérgio Cabral, que agora está preso. Eu já citei ele aqui, antes dele ser preso, eu citava no meu livro no primeiro. Né? O que foi que aconteceu? O Estado se ausentou daquelas favelas e morros carioca por mais de 50 anos, deixou a bandidagem fazer tudo, né? Dominar e fazer um trabalho social, né, deles para aquelas famílias, para aquelas comunidades. E quando o Estado tentou entrar e retomar as atividades, né, sociais, ele entrou só com a força bélica, com a força policial, mas esqueceu as outras finalidades. Esqueceu de entrar com assistência, com posto médico, com ambulância e com tudo mais, entendeu? Então esses fatos também, ele gera isso, né? A ausência do Estado, ele deixa a lacuna. É como tem um ditado diz, né? Quando o pai é ausente, todo mundo manda. Qual o papel da Associação de Cabos e Soldados de Alagoas na confecção desse livro? Não, a Associação Cabo Soldado, desde o primeiro livro, sempre é um parceiro, né? O presidente, o Cabo Hélito, né? E a diretoria também como toda, né? O diretor administrativo, o Almir, entendeu? São pessoas, né? Todos eles, mas esses dois são pessoas que têm um trabalho, né? Gostam, né? E sempre abrem as portas da associação, da qual eu sou sócio fundador da Associação Cabo Soldado, né? Então, a associação é parceira, sempre tem, né, dado uma contribuição para a realização desta obra cultural, né? E para que essa memória, né, de alguns episódios possam ser, né, rediscutida e uma nova reflexão. Traz uma satisfação saber que seu livro passa a ser naturalmente uma fonte de pesquisa? Com certeza, eu fico feliz, né? Inclusive alguns cadetes, né, do curso do segundo ou do terceiro ano da Academia de Polícia Militar do Estado de Alagoas, alguns deles estão pegando alguns incrementos desse livro, do Poder da Pulseira do Fogo, para desenvolver algumas teses dos seus trabalhos de conclusão do curso de oficial. Muitas histórias a polícia ainda tem para contar? Ah, com certeza, né? E na próxima Bienal eu estarei com outro tema polêmico, né? Já tá Já planejando. estou desenvolvendo já, né?
Esse vai ser mais polêmico, talvez. A corporação não fica com medo do jornalista Elias? Eu não sei se fica com medo, né? Eu não sei porque não é de fazer medo, né? Porque eu estou retratando, né, e trazendo, como você mesmo falou, nós precisamos contar a nossa história. Os policiais têm que contar a nossa história, né? Isso. Tanto o que eu escrevi no Poder da Pulseira do Fogo, né, falando sobre a gangue fardada, é preciso que os novos soldados, os novos oficiais, eles tenham conhecimento dessa história. Os novos soldados, os novos oficiais também tenham conhecimento da história do Cabo Henrique, né, que foi um policial exemplar, mas que por uma ironia do destino, né, ou por uma consequência ele, entendeu, aconteceu toda essa questão, né? Como ele mesmo retrata no livro, né, que eu pesquisei, né? Ele diz que não foi herói, mas ele foi marcado pelas consequências que fizeram com que ele tomasse aquela atitude. O quanto você, como jornalista, a imprensa é fundamental para que você tenha como fonte de pesquisa o que aconteceu? Ah, com certeza. Entendeu? Eu fico gratificado pelos jornalistas e repórteres, né, que tem, ao longo dos anos, ao longo de todos esses anos, feito seus textos, né, tirado fotos, né, de vários episódios que marcaram a Corporação Policial Militar ou alguns membros da Polícia Militar do Estado de Alagoas ou do Brasil, né, porque essas fontes é que faz com que amplie mais a nossa pesquisa teórica, né, e o jornal Gazeta de Alagoas, o jornal de Alagoas que não está mais em circulação, né, eles foram muito importantes, como a Manchete, né, que é uma revista também que não está mais em circulação, foram muito importantes nessa pesquisa teórica minha. Pois bem, Elias Barbosa, muito obrigado. O lançamento do livro Um Policial Chamado Cabo Henrique se dará no sábado, dia 30, às 18 horas, no Centro de Convenções, em Jaraguá. Compareça, adquira o livro e conheça um pouco da história de Alagoas. Eu agradeço ao Elias, agradeço também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.